Olá pessoal, nesse vídeo eu continuo falando sobre oscilações não lineares, mas agora especificamente eu vou tratar das equações diferenciais. Eu vou introduzir um método perturbativo, mais precisamente o método de Lindstedt-Poincaré, para resolver uma equação diferencial não linear. Eu vou usar como exemplo a equação de Duffin e depois, no final, eu uso o resultado para tratar o pêndulo simples. Então, pêndulo simples vai ser justamente a nossa motivação. No vídeo anterior, a gente viu que a equação diferencial do pêndulo simples é θ dois pontos mais uma constante positiva, seno θ igual a zero. E por causa desse seno θ, essa equação é não linear. Eu vou tratar essa equação agora da seguinte maneira. Eu vou pegar esse seno θ, vou expandir em série de Taylor em torno de θ igual a zero, só que eu vou além da aproximação linear, aquela que a gente está habituado. Eu vou pegar a próxima ordem, não nula. Então, seno θ é θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial e termos de ordem mais altas. Eu vou pegar essas duas primeiras ordens. θ dois pontos mais ômega zero ao quadrado, θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial igual a zero. Essa equação continua sendo uma equação não linear por causa desse θ ao cubo. Vamos reescrever essa equação assim. θ dois pontos mais ômega zero ao quadrado θ mais um parâmetro epsilon vezes θ ao cubo igual a zero, onde epsilon é menos ômega zero ao quadrado sobre 6. Essa é a primeira aproximação além daquela aproximação harmônica, aproximação linear. Apareceu esse termo θ ao cubo. Vamos ver como a gente pode resolver, portanto, uma equação desse tipo aqui. Eu quero resolver essa equação. Pegar uma variável y qualquer genérica, y dois pontos, estou reescrevendo essa equação numa variável genérica, mais uma constante positiva vezes y, mais um parâmetro epsilon vezes y ao cubo, igual a zero. Essa equação aqui é chamada de equação de Duffin. Mais precisamente, equação de Duffin sem amortecimento e sem fonte. Vamos escolher algumas condições de contorno ou condições iniciais para resolver essa equação. Aqui é uma escolha minha. Eu vou escolher y no instante zero igual a e y ponto no instante zero igual a zero. Então, o método que eu vou desenvolver daqui para baixo para resolver essa equação diferencial, o chamado método de Lindstedt-Poincaré para a teoria de perturbação, ele se aplica mesmo que você escolha outras condições iniciais aqui. Vamos responder algumas perguntas antes. Quando esse método se aplica e por que esse nome teoria de perturbação? Então, a resposta das duas perguntas estão associadas. Observem que essa equação, ou essa equação aqui é a mesma, ela, de certa maneira, é parecida com a aproximação linear, o θ dois pontos mais ômega zero ao quadrado, θ igual a zero, equação do movimento harmônico simples. A diferença dessa equação para a equação do MHS é esse termo aqui. Em geral, a gente vai assumir que esse termo é pequeno. Então, se eu tiver com pequenas oscilações do pêndulo, não tão pequenas que eu não posso usar a aproximação linear, mas pequenas o suficiente de modo que esse termo aqui continue pequeno. Aí a gente diz que esse termo é uma perturbação
do MHS. Por isso, o nome do método teoria de perturbação. A gente adiciona perturbações àquilo que a gente sabe resolver. Eu sei resolver o MHS. Agora eu adicionei uma perturbação pequena. Se for muito grande, eu não posso mais aplicar o método. Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco melhor isso. Bom, vamos ver como é esse método. A gente vai seguir um algoritmo. Então, o primeiro passo do algoritmo corresponde a adimensionalizar o problema. Não necessariamente a gente tem que fazer exatamente esses passos que eu vou fazer aqui. Por exemplo, a dimensionalização nem sempre é necessária, mas é extremamente conveniente a gente fazer ela para a gente descobrir, por exemplo, se esse termo é pequeno ou não. Se ele for pequeno, eu posso usar a teoria de perturbação, em princípio. Se ele não for pequeno, eu não posso. Agora, como que eu descubro se esse termo é pequeno ou não? Tem que ser pequeno comparado a alguma coisa. Então, a ideia é adimensionalizar essa equação. E aí eu posso comparar o termo da perturbação com o número 1. Se ele for muito menor que 1, ele é pequeno. Se não, ele é grande. Tenho algum critério, pelo menos. Então, eu vou adimensionalizar essa equação. Como eu faço isso? Eu tenho que usar algum parâmetro que eu tenho na teoria. Vou sair dessa variável y, que tem dimensão, tem a mesma dimensão do a, e vou para uma variável x que não tem dimensão. Então, vou escrever assim: y igual a alguma coisa vezes x. Isso tem dimensão de a, isso é adimensional. Então, o que aparecer aqui tem que ter dimensão de a. Qual parâmetro que apareceu nesse modelo com dimensão de a? O próprio a. Então, y é igual a x. Pego essa relação e coloco aqui. Escrevo essa equação em termos de x. Então, eu vou ficar com, lembrando que a é uma constante, a x dois pontos mais ômega zero ao quadrado a x mais epsilon a ao cubo x ao cubo igual a zero. Vou dividir tudo por ômega zero ao quadrado a, e aí cada termo dessa equação vai ser adimensional. Do jeito que está aqui, cada termo ainda tem uma dimensão. Então, se eu dividir por ômega zero ao quadrado a, esse primeiro termo vai ficar 1 sobre ômega zero ao quadrado, x dois pontos, mais x. Observe que agora esse termo não tem dimensão nenhuma. Então, esse aqui também não tem dimensão nenhuma. E o próximo também. Mais epsilon a quadrado sobre ômega zero ao quadrado, x ao cubo, igual a zero. Equação adimensional. Vamos escrever as condições iniciais também, em termos de x. Então, y de zero é a. O x de zero é y de zero sobre a, vale 1. X de zero igual a 1. De maneira análoga, x ponto de zero igual a zero. Esse é o problema que eu tenho para resolver. Vamos reescrever essa constante aqui como lambda para não ficar carregando tudo isso aqui. Então, posso reescrever assim: 1 sobre ômega zero ao quadrado, x dois pontos, mais x, mais lambda, x ao cubo, igual a zero. Com x de zero igual a 1, x ponto de zero igual a zero. Está aqui o problema que eu tenho que resolver. Onde lambda, vamos guardar isso que a gente vai usar bastante ele, é igual a epsilon a quadrado sobre ômega zero ao quadrado. Esse lambda é chamado de parâmetro perturbativo.
Observe que quando lambda é zero, eu caio na equação do movimento harmônico simples. Lambda é diferente de zero, eu saio daquela equação. Quanto menor o lambda, mais próximo do movimento harmônico simples. Quanto maior o lambda, mais longe daquele caso conhecido. Por isso que ele é o parâmetro que vai me dizer o quão próximo ou quão longe eu estou da solução que eu conheço, o MHS. Esse é o parâmetro perturbativo. Se esse lambda for muito menor que 1, eu posso usar a teoria de perturbação. Não necessariamente vai funcionar. Eu não vou discutir aqui nesse vídeo a convergência, problemas de convergência. A gente vai ver que a solução é dada em termos de uma série e eu quero mostrar um método. O problema de discutir a convergência daquela série é muito mais complicado. Tá? Então, a gente quer que lambda seja muito menor que 1. Quando isso acontecer, a gente pode usar, ou pelo menos tenta usar, teoria de perturbação. O segundo passo do algoritmo. A gente usa o chamado truque ou método de Lindstedt-Poincaré. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Se eu não usar esse truque, que eu já vou dizer qual é, e fizer a teoria de perturbação usual, então todo esse primeiro passo, os demais passos, sem usar esse passo 2, a gente vai obter uma solução que oscila com frequência angular ômega zero. E a gente sabe que esse pêndulo simples, ou essa equação aqui, ela não vai mais oscilar com frequência angular ômega zero. Ela vai oscilar, mas com uma frequência angular diferente. Reveja um vídeo anterior. Então, com esse truque, eu garanto que ela não vai oscilar com ômega zero, mas vai oscilar com ômega. E depois eu descubro quem é esse ômega. Então, para garantir isso, eu faço uma mudança de variável. Eu simplesmente introduzo a variável S, que é igual a ômega t. Então, fazendo isso, eu vou encontrar uma solução para S. E o S é ômega t, então aquela solução vai ser escrita em termos dessa nova frequência angular ômega, que vai ser determinada depois. Então, fazendo isso, eu tenho que me preocupar aqui com essas derivadas, que são em relação ao tempo. Eu vou escrever elas em termos de S. Vou usar a regra da cadeia. D dt é igual a ds dt, d ds. ds dt é ômega. D ds. Esse ômega, estou assumindo que é constante. Notação. Eu vou usar o pontinho para o ddt, como eu vim usando aqui. E eu vou usar a linha para o dds. Agora eu vou reescrever essas equações aqui na variável S. Então, para cada derivada no tempo, cai um ômega. Então, na derivada segunda, cai um ômega ao quadrado. Ômega ao quadrado, x, duas linhas, sobre ômega zero ao quadrado. O x agora vai ser função de S. Mais x mais lambda x ao cubo igual a zero. As condições iniciais, vamos escrever explicitamente. X com S igual a zero vale 1. E x' com S igual a zero vale zero. Terceiro passo. Agora a gente faz a chamada expansão perturbativa, propriamente dita. A gente vai pegar o x
e a frequência ômega e expandindo uma série. Então, por exemplo, o x vai ser uma soma com infinitos termos de lambda na n, xn. Esse xn é a enésima ordem da solução. Vou pegar alguns termos aqui, lambda na zero, então começa de 1, x0, mais lambda x1, mais lambda ao quadrado x2, e assim por diante. Essa série é feita no parâmetro perturbativo. É uma série de potência para o parâmetro perturbativo. Notem que quando o parâmetro perturbativo, nosso lambda, ele é zero, todos esses termos aqui morrem e sobra apenas o x0. Se eu olhar para a equação diferencial, quando lambda é zero, eu tenho movimento harmônico simples. Então, esse x0 é a solução do movimento harmônico simples. É o termo não perturbado. Aqui está a perturbação. E eu faço algo análogo para o ômega. Também vai ser expandido no mesmo parâmetro. Lambda na n, ômega n. Ômega 0 mais lambda ômega 1 mais lambda ao quadrado ômega 2 e assim por diante. Anulei a perturbação, lambda igual a zero, sobra só esse ômega 0 aqui, a frequência natural do oscilador. Esse x1, x2, xn em geral, ômega n em geral, eles ainda serão determinados. Escrevi essas expansões, jogo na equação diferencial, nessa equação aqui. Vamos reescrever ela. Daqui eu tenho 1 sobre ômega 0 ao quadrado. E aí eu coloco ômega, essa expansão aqui, e tomo o quadrado. Vamos colocar alguns termos. Ômega 0 mais lambda ômega 1 mais lambda ao quadrado ômega 2. Tudo isso ao quadrado. X duas linhas. Pego esse termo e derivo duas vezes em relação a S. Lambda é constante, então ficou fácil. Então aqui tem vezes x0 duas linhas mais lambda x1 duas linhas mais lambda ao quadrado x2 duas linhas e os demais termos mais x. Então, mais isso aqui. x0, lambda x1, lambda ao quadrado x2. Mais lambda x ao cubo. Tudo isso ao cubo. Igual a zero. E tem que fazer a expansão perturbativa também aqui nessas condições iniciais. Então, as condições iniciais. X de 0 vale 1. Pego esse x aqui, aplicado em 0. Então, x0 de 0 mais lambda x1 de 0 mais lambda ao quadrado x2 de 0, os demais termos, igual a 1. E x0' aplicado em 0, mais lambda x1' aplicado em 0, mais lambda ao quadrado x2' aplicado em 0, os demais termos, igual a 0. Esse é o problema que eu tenho que resolver agora. E o quarto passo é resolver essa equação diferencial ordem a ordem. Então, vou pegar para cada ordem em lambda um problema de valor inicial, uma equação diferencial com suas condições iniciais. Vamos começar com a ordem mais baixa, lambda 0.
ou lambda na zero. Então, olho para cá e junto as potências zero para o lambda. Então, lambda na zero aqui, nessa equação. Vamos olhar para esse produto primeiro. Aqui eu tenho um termo que não depende de lambda, ou lambda na zero. Pode entrar. Mas eu tenho que tomar o produto com esse termo aqui. Esses termos daqui para cá dependem de lambda, não vão entrar. Então, o único que pode contribuir é esse. E depois tomar o produto com esse. Mas eu ainda tenho que tomar o quadrado. Então, quando eu tomar o quadrado desse termo aqui, vai ficar ele vezes ele mesmo, ômega zero ao quadrado. Divido por ômega zero ao quadrado. Foi embora. Vezes x0'. Então, o primeiro termo aqui é, ou melhor, x0, duas linhas. E mais nada aqui contribui com lambda na zero. Aqui eu tenho um termo multiplicado por lambda na zero, que é o x0. Aqui eu não tenho nenhum termo multiplicado por lambda na zero. Eu teria esse aqui ao cubo, mas eu ainda multiplico por lambda na 1. Então não sobrou nenhum lambda na zero. Então, esses dois termos têm que ser igual a zero. Das condições iniciais, as potências em lambda são linearmente independentes. Então, o que tem lambda na zero aqui vai ser igual ao que tem lambda na zero do outro lado. Então, x0 de 0 é igual a 1. Mesma coisa aqui. Esse aqui é o que tem lambda na zero e do outro lado não tem nada. Então, x' 0 de 0 é igual a 0. E aí eu resolvo esse problema. A ideia da teoria de perturbação é que você resolve uma ordem para poder resolver a próxima depois. Essa equação aqui é a equação do movimento harmônico simples com frequência 1. O ômega zero ao quadrado vale 1. Então a solução é geral. x0 de S igual uma constante, seno ou cosseno, de ômega zero, que é 1, vezes S, mais uma constante de fase, delta. Usando as condições iniciais, essa primeira condição, 1 igual, esse termo aqui, colocando S igual a zero, a cosseno delta. 0 igual, pego isso aqui, derivo em relação a S, vai virar menos A seno, e coloco S igual a zero, menos A seno delta. Dessa segunda equação, eu tiro que delta, uma possível solução, é igual a zero. Jogando na primeira, delta igual a zero, cosseno ficou 1, A igual a 1. Então, a gente descobriu a solução para o x0. x0 de S é igual a cosseno de S. Só isso. Vamos para a ordem lambda na 1. Lambda na 1. Coletar todos os termos que são multiplicados por lambda. Vamos para esse primeiro termo aqui, que em geral é o mais complicado. Esse termo aqui vai poder contribuir se ele for multiplicado por alguma coisa que tem lambda aqui. E esse termo aqui vai poder contribuir quando ele for multiplicado por alguma coisa que não tem lambda. Os demais termos aqui não contribuem, porque eles já têm lambda ao quadrado ou ordens superiores. Então vamos olhar para esse termo aqui. Ele vai ter que ser multiplicado por alguma coisa multiplicada por lambda, que vem daqui. Qual o termo daqui que tem ordem lambda? Aqui tem um quadrado. Então esse termo corresponde ao produto desse termo aqui com esse termo aqui. Então vamos colocar, vamos ver aqui, vai ficar 1 sobre ômega zero ao quadrado. O produto desse com esse aparece um fator 2, porque tem esse com esse e esse com esse.
Então, 1 sobre ômega zero ao quadrado, 2 vezes ômega zero, lambda, ômega 1, vezes x zero'. 1 sobre ômega zero ao quadrado. 2 vezes ômega zero, ômega 1, vezes x0, 2 linhas. Tudo isso aqui é multiplicado por lambda. Mas todos os termos que eu colocar aqui vão estar multiplicados por lambda. Então, já divido por lambda. Então, peguei o termo que veio desse daqui. Aqui tem um termo que está multiplicado por lambda. Então, vou multiplicar por um termo daqui que não tem lambda. Vai ter que ser esse aqui ao quadrado. Ômega zero ao quadrado dividido por ômega zero ao quadrado deu 1. Então, só sobrou lambda x1, 2 linhas. Então, mais x1, 2 linhas. O lambda já está em evidência e eu já eliminei ele. No terceiro termo, quem vai contribuir é este, lambda x1. E do último termo, desses aqui para frente, nenhum deles vai contribuir, porque eu ainda vou multiplicar por lambda, aí fica com ordem mais alta. Então, o único que pode contribuir é este aqui. Este tem que elevar ao cubo, então vai ficar x0 ao cubo, vezes lambda. Então, é mais x0 ao cubo, igual a zero. As condições iniciais. Estou olhando para o termo que é multiplicado por lambda. Está aqui ele. Do outro lado não tem nada multiplicado por lambda. Então, x1 de 0 é 0. Dessa equação aqui, comparo esse termo aqui com o que tem lambda do outro lado. Não tem nada. x1' de 0 é 0 também. Vamos reescrever essa equação. Essa equação aqui, deixa eu pegar primeiro esse termo. x1, 2 linhas, mais x1. Esses termos que dependem de x0, eu vou passar para o outro lado, e eu já sei quanto eles valem. x0 é cosseno de s. Então, esse termo, vamos começar com esse aqui, passei para o outro lado, menos 2 ômega 1 sobre ômega 0, x0, 2 linhas. Quando eu derivar esse termo duas vezes em relação a s, vai virar menos cosseno de s. Então, aqui vai ficar mais cosseno s. Menos x0 ao cubo, cosseno ao cubo de s. Com as condições iniciais. É uma equação diferencial ordinária, linear. Observa que cada ordem que a gente for resolvendo, todas elas são equações lineares. E essas lineares a gente sabe resolver, pelo menos as com coeficientes constantes, que é o caso aqui. Linear, só que não homogênea. A solução geral dessa equação é a soma da solução homogênea, quando esse termo aqui é zero, mais uma solução particular da não homogênea, que é exatamente essa equação aqui. A gente sabe como resolver esse tipo de equação, só está um pouco chato esse cosseno ao cubo. Então vamos fazer assim, uma identidade. Eu quero escrever esse cosseno ao cubo em termos de senos ou cossenos na potência 1. Então vamos fazer o seguinte. Exponencial de is ao cubo é igual a e na i 3s. E aí eu reescrevo essa equação dos dois lados. Então, do lado de cá, uso a fórmula de Euler. Cosseno de s mais i seno de s ao cubo. E do lado direito,
cosseno de 3s mais I seno de 3s. Tomo esse cubo aqui, quando eu tomar esse cubo vai aparecer um cosseno ao cubo de s, que é justamente o que eu quero. Então, faço explicitamente esse produto e depois eu comparo os termos reais com os termos imaginários. Quando eu comparar os termos reais, eu vou pegar que cosseno ao cubo de s é igual a 1/4 cosseno de 3s mais 3/4 cosseno de s. Vou pegar essa relação e substituir aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ficar com uma equação diferencial cujo termo não homogêneo é em termos de cosseno na potência 1. E eu sei resolver isso. Reveja um vídeo lá sobre expansão em série de Fourier. Substituindo isso nessa expressão, eu tenho x1 duas linhas mais x1 igual cosseno ao cubo. Eu vou juntar esse termo aqui, 3/4 de cosseno s, com esse termo que já depende de cosseno s. Sobrou 2 ômega1 sobre ômega 0 menos 3/4 cosseno s. E aqui vai sobrar esse termo que depende de cosseno de 3s. Menos 1/4 cosseno de 3s. E vou resolver isso aqui. Equação diferencial ordinária linear não homogênea. A solução geral é x1 igual à solução homogênea mais a solução particular. Solução homogênea, x1 duas linhas mais x1 igual a 0. Essa a gente sabe. x1 homogênea é uma constante cosseno, a frequência é 1, então aqui vai aparecer S, mais uma constante de fase, φ. Aqui vai ser conveniente escrever assim também, e já vai ficar claro por quê. Vamos escrever isso aqui como uma constante vezes seno de S, mais outra constante vezes cosseno de S. A gente já vai entender por quê. Agora a solução particular. O x1 particular, revejam novamente o termo sobre expansão em série de Fourier. No comecinho do vídeo eu discuto isso. Eu quero encontrar uma solução particular para essa equação e eu tenho duas fontes. Eu desligo uma e resolvo. Depois eu desligo a outra e resolvo. E eu somo as duas soluções que eu encontrei. Então, x1 particular é o x1 particular com a fonte A ligada, mais o x1 particular com a fonte B ligada. Quem é x1 com a fonte A e x1 com a fonte B? x1 particular com a fonte A, duas linhas. Estou pegando essa equação, vou ligar só esse termo do cosseno. Mais x1 igual ao termo do cosseno ligado. 2 ômega1 sobre ômega 0 menos 3/4 cosseno S. E esse termo está desligado, essa fonte. Eu sei a solução dessa equação. Aqui eu tenho um cosseno S. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho a derivada de x. Posso propor uma solução proporcional a cosseno S. Aqui vai ficar cosseno S, aqui vai ficar cosseno S também. Porém, o termo com cosseno S já apareceu nessa solução aqui. Está aqui ele, por isso que eu escrevi dessa maneira. Então, não vou pegar nada diferente. Então, não posso propor uma solução do tipo cosseno S. Vamos tentar algo diferente. Vamos propor x1 particular A do tipo uma constante
S cosseno S não vai ser solução disso aqui. Verifiquem. O que vai ser solução dessa equação diferencial é S seno S. Fica para vocês verificar. Joguem essa expressão aqui. E aí vocês vão determinar quem é o A. O A vai ser ômega 1 sobre ômega 0 menos 3/8 vezes S seno S. Então, determinei quem é o x1 particular A. O x2 particular, ou melhor, x1 particular B. Ele satisfaz essa equação aqui. x1 duas linhas, mais x1 igual. Eu desligo essa fonte do cosseno e ligo a fonte do cosseno de 3S. Menos 1/4 cosseno 3S. Posso propor uma solução do tipo cosseno 3S. Aqui tem cosseno 3S, aqui vai aparecer cosseno de 3S e aqui vai aparecer cosseno de 3S. Então, proponho uma solução x1 particular B igual a uma constante cosseno de 3S. Posso propor isso porque o cosseno de 3S é linearmente independente do cosseno de S. Então, isso é, de fato, um termo novo. Quando eu fizer isso e jogar nessa equação, eu determino quem é o B. Façam isso, vocês vão verificar que B é 1 sobre 32. Agora vamos juntar tudo que a gente tem. O x1 é igual, começo lá do termo homogêneo, que é esse aqui. C1 seno S mais C2 cosseno S mais ômega 1 sobre ômega 0 menos 3/8 S seno S mais 1 sobre 32 cosseno de 3S. Agora vamos prestar atenção nesse termo aqui. Notem que S seno S é um termo que cresce indefinidamente. O S vai evoluir. S é ômega t. Então, esse termo aqui vai crescer indefinidamente. Ele vai divergir. Isso aqui é chamado de termo secular. Secular porque essa teoria de perturbação ela foi inicialmente usada para descrever perturbações no sistema solar. Isso lá nos primórdios da mecânica newtoniana. E aí, em alguns casos, aparecia um termo com essa cara aqui. E estudando o movimento dos astros, você está interessado em grandes intervalos de tempo, em séculos, por exemplo. E aí, quando o intervalo de tempo era muito grande, esse termo aqui divergia. Então, em geral, esse termo secular não é um termo bom. Ele não faz parte desse oscilador. É meio óbvio que esse oscilador vai ter um movimento limitado. A gente poderia pegar isso por um diagrama de energia, por exemplo. Então, se o movimento é limitado, não pode ter um termo com essa cara aqui. Então, isso aqui tem que se anular. Mas eu não posso simplesmente dizer que seno S é igual a zero, porque o S está mudando e esse seno fica oscilando. Então, o que eu vou fazer é dizer que esse parênteses é igual a zero. Então, para anular o termo secular, eu imponho que isso aqui é igual a zero. E daqui eu tiro a seguinte condição. Ômega 1 é igual a 3/8 de ômega 0. Observem que agora eu descobri quanto vale o ômega 1, um daqueles termos que aparecia na expansão perturbativa que eu não conhecia. Descobri ômega 1. O ômega 0 eu já sei quanto vale, né? Ele é dado na equação diferencial. Então, vou reescrever isso aqui, anulei esse termo, vai sobrar
x1 igual a C1 seno S mais C2 cosseno S mais 1 sobre 32 cosseno de 3S. E agora eu aplico as condições iniciais para essa solução completa, solução geral que eu encontrei. As condições iniciais são x1 de 0 igual a 0. Então, esse termo foi embora. Vai sobrar C2, cosseno de 0 é 1. Aqui, cosseno de 3 vezes 0 vai dar 1. Então, C2 mais 1 sobre 32. Determinei o C2. E x' de 0 igual a 0. Aqui vai aparecer cosseno. Aí eu aplico em 0, vai dar 1. Então, sobrou C1. Esse cosseno vai virar seno. Aplicar em 0 não vai contribuir. Aqui vai virar seno também. Aplicar em 0 também não vai contribuir. Então, C1 igual a 0. Descobri quem é o x1. x1 de S é igual a 1 sobre 32 cosseno de 3S menos cosseno S. Se eu quiser ordens mais altas, x2, x3 e assim por diante, eu sigo fazendo como venho fazendo agora. Escrevo a equação diferencial proporcional a lambda ao quadrado. Essa equação diferencial vai ser linear, com o termo não homogêneo. E lá no termo não homogêneo vai aparecer x0 e x1, que eu acabei de encontrar. Então, para resolver a ordem n, eu preciso ter resolvido as n-1 ordens anteriores. E assim eu sempre termino com equações diferenciais não homogêneas, mas lineares. Obviamente, a cada ordem vai ficando mais difícil, vou ter mais termos não homogêneos. Então, vamos parar por aqui nessa ordem, a gente já sabe como fazer. Vamos para o último passo, que é escrever a solução na ordem desejada. Se eu quiser a solução em ordem 0, aquela ordem trivial, o x é simplesmente x0, que é cosseno de S, ou cosseno de ômega t. E o ômega é simplesmente ômega 0. Então, cosseno de ômega t é cosseno de ômega 0t. Nosso oscilador harmônico simples. Se eu quiser na ordem 1, agora o x é x0 mais lambda x1. Vamos escrever o lambda. Lambda é igual a epsilon a quadrado sobre ômega 0 ao quadrado. Pegando o x0 que a gente tem e o x1 que a gente tem, o x0 é cosseno de S e o x1, então, é mais lambda vezes isso aqui. Mais lambda sobre 32 cosseno 3S menos cosseno S. E o ômega é ômega 0 mais lambda ômega 1. O ômega 1 a gente encontrou como 3/8 de ômega 0. Então, isso aqui é ômega 0 mais 3 lambda sobre 8 ômega 0. Pego esse ômega, jogo nessa expressão aqui. Lembrando que S é o ômega t. Então, x é igual a cosseno de ômega t mais lambda sobre 32 cosseno 3 ômega t menos cosseno ômega t. Pego esse
ômega, jogo aqui, esse termo aqui já depende de lambda, então ainda se eu quiser eu posso aproximar esse cosseno de 3 ômega-t e esse cosseno de ômega-t por cosseno de 3 ômega-0t e cosseno de ômega-0t. Vamos deixar assim a solução. Então essa é a solução perturbativa em primeira ordem. As demais ordens ela vai ficando cada vez maior. Lembrem ainda que a gente queria y, e y é a vezes x. Então, para escrever o y, basta pegar esses x aqui que a gente tem e multiplicar por a. Vamos voltar para o nosso exemplo do pêndulo simples. No pêndulo simples, a gente, naquela primeira aproximação, além da aproximação linear, a gente tinha essa equação aqui. Θ 2 pontos mais ômega 0 ao quadrado θ mais epsilon θ ao cubo igual a zero, onde epsilon é igual a menos ômega 0 ao quadrado sobre 6. A gente pode usar todos os resultados que a gente tem. Eu quero encontrar o período nessa primeira aproximação. Então, período em primeira ordem. Então, vamos ver como é que fica o ômega. O ômega em primeira ordem é igual, estou pegando o resultado aqui, ômega 0, 1 mais 3 lambda sobre 8. O lambda é igual a epsilon a quadrado sobre ômega 0. Então, é menos ômega 0 ao quadrado sobre 6. Esse é o epsilon. O a é a amplitude. Então, θ 0 ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado. Ficou menos θ 0 ao quadrado sobre 6. Jogo aqui. Ômega 0, 1 menos 3 θ 0 ao quadrado sobre 6 vezes 8. Ou ainda 1 menos θ 0 ao quadrado sobre 16. Esse é o ômega nessa primeira aproximação. O período é 2π sobre ômega. 2π sobre ômega 0, estou jogando isso aqui, vezes 1 menos θ 0 ao quadrado sobre 16 na menos 1. Esse termo aqui é muito pequeno. Vou usar a expansão em série de Taylor. 1 menos alfa, onde alfa é pequeno, na n, é 1 menos n alfa. Então, isso vai ficar 2π sobre ômega 0, 1. Então, cai esse 1 aqui, fica mais, cai esse menos 1. θ 0 ao quadrado sobre 16. E aqui ficou potência 1. 2π sobre ômega 0 é o t0, período na aproximação linear. Então, ficou t0 vezes 1 mais θ 0 ao quadrado sobre 16. Essa é a primeira aproximação. O próximo termo que teria aqui seria de ordem mais alta que θ 0 ao quadrado. Revejam o vídeo sobre o pêndulo simples, o vídeo anterior. Lá a gente pegou esse período aqui numa primeira aproximação, a partir de conservação de energia, a gente viu aquela integral elíptica de primeira espécie, e em primeira ordem eu tinha exatamente esse resultado aqui. Então, resolvendo a equação diferencial, a gente também recuperou aquele resultado. Mostra que esse nosso método é bom. Bom, se eu quisesse ordens mais altas, só seguir resolvendo equações diferenciais para as ordens mais altas. Então, nesse vídeo a gente termina aqui. A gente encerra essa parte de oscilações não lineares, encerra toda a parte de oscilações e no próximo vídeo a gente começa a falar de sistemas de partículas. Então, até lá, pessoal!